Olha, você ter uma gravação de qualidade de áudio e de vídeo em cima de uma motocicleta não é algo nada simples. Você está numa situação que tem muita vibração, tem muito ruído, tem condições de luminosidade que variam constantemente. Pode ser que você tenha um cliente que precisa desse tipo de gravação, ou você simplesmente quer gravar os seus passeios aí com qualidade. Hoje você vai descobrir qual que é o meu setup de gravação aqui, quais são as técnicas que eu utilizo para ter qualidade máxima de áudio e de vídeo. Eu gosto muito de utilizar a DJI Action 4. Eu sei, já foi lançada a Action 5, mas a 4 já é excelente. Ela já grava 4K 60 fps, tem o Rocksteady para estabilização, grava em 10 bits de log para você poder colorir o seu arquivo depois na edição. Realmente é espetacular. E você tem integração total aqui com o microfone da Hollyland, o M2S, que eu vou falar também um pouquinho para você. Se você observar aqui do lado da Action 4, tem esse receptor da Hollyland, que ele é feito para você usar no smartphone, mas ele funciona perfeitamente aqui também na Action 4 e ele vai receber o sinal dos transmissores diretamente na Action 4. Então você não vai ter que sincar depois o áudio, colocar o áudio junto com a imagem, já vai estar tudo sincado perfeitamente para você trabalhar na edição. O primeiro transmissor eu tenho aqui, ó, eu evitei de colocar ele bem na frente, senão acaba estourando o áudio. Eu colocando ele um pouquinho para o lado aqui, eu acabo tendo um áudio melhor. A cápsula que capta o som tá pelo lado de dentro dele. Ele tá com um dead cat aqui, ó, tá vendo? Essa parte de fora aqui é só bateria e sistema de transmissão. Então, não é aqui que tá captando o áudio, é por dentro aqui, certo? Por isso que a qualidade fica tão boa. Eu tenho o escapamento aqui totalmente original, então ele não é super barulhento, mas ele dá um toque bem legal pra gravação, né, galera? Você ter o som da moto aí junto com a voz nas aceleradas e tal, pelo capacete vai ficar tudo bem abafado, você não vai ter uma leitura bem limpa do som do escapamento. Por isso normalmente o pessoal coloca o microfone embaixo ou do banco do carona ou do banco do piloto. Pela minha experiência, se eu coloco aqui embaixo, acaba estourando o áudio, porque mesmo original o escapamento já é muito barulhento. Eu tenho um microfone aqui dentro do capacete, aqui ó, e tem um aqui dentro para captar o áudio do escapamento. Olha quando eu ligo a moto a diferença que faz, ó. Esse é o som interno do capacete. E esse é o som dedicado. Talvez você tenha reparado que tem motion blur na minha filmagem. Motion blur é esse desfoque de movimento que você está vendo aí, que dá essa sensação de velocidade realmente. Isso você consegue com os filtros ND. Aqui eu estou usando filtros ND da K&F Concept, que são os melhores, realmente são muito bons. Tem link aqui na descrição para você ir lá e adquirir também o seu. Gosto muito dos produtos da K&F Concept. A minha Action 4 ela está no modo manual de gravação, mas é um modo levemente automatizado, porque eu seto internamente nela que eu quero uma exposição de 1/60 avos de segundo e ao mesmo tempo eu coloco o ISO no automático variando de 100 a 12.800 de ISO, se eu não me engano. E aí coloco um ND 32 na frente da lente. Isso vai fazer com que numa cena normal, com bastante sol assim, a minha câmera vai variar ali entre 100 e 160 de ISO, e quando eu tiver no contraluz, cenas um pouco mais escuras, ela pode subir a 200, 400, 800 de ISO, dependendo. Se eu for entrar num túnel, talvez ela vá a 12.800, porque é um ND bem escuro. Então vai ter situações que vai ter um pouco mais de ruído do que teria se não estivesse usando um ND, porque aí o ISO ficaria sempre setado em 100 ali, porque é dia, cedo, tem bastante luz, mas aí eu não teria esse motion blur, esse desfoque de movimento que você vê principalmente nos extremos do enquadramento, que dá essa noção de velocidade, fica um aspecto mais profissional na gravação. Eu tento sempre gravar com ND da forma prática que eu encontrei, assim, quando eu tô me gravando, eu quero fazer um trecho longo e não quero ficar trocando de NDs, é colocar o ND 32, que aí ele funciona para todas as situações, não vai estourar em nenhuma situação, mesmo que a câmera esteja virada ali para o sol, ele vai botar em ISO 100 ali, vai ficar bom. E se tiver um pouco mais escuro, ele sobe o ISO automaticamente. Então agora tá na sombra,
o ISO deve ter aumentado um pouquinho, é quase imperceptível. Claro que o ideal é você pegar cena a cena, se você vai fazer com um cliente seu, você pode avaliar a cena que você vai filmar ali, a luz, no momento, setar o ISO para 100 e colocar o ND específico para aquela cena. Digamos que seja ND 8 naquele caso, e aí você vai ter uma exposição correta, é o ideal, é melhor. Mas quando você está se filmando assim, e quer um look razoavelmente profissional, quer uma qualidade boa, aí realmente é mais interessante você ter um ND 32 que vai te suprir em todas as situações. Um dos fatores bem importantes é o seu enquadramento. Enquadramento ele exige que você consiga captar aqui o cockpit da moto, certo? Essa parte aqui e também o horizonte lá, você vê a linha do horizonte. Não é legal você ver assim, ó, que dá uma ansiedade você não conseguir ver tão longe. Então você tem que ver longe, tem que ver o horizonte lá na frente. Para isso você precisa de um bom posicionamento, um bom ângulo da câmera no seu capacete. Um erro bem comum é deixar a câmera muito apontada para baixo. O pessoal se guia pelo capacete e acha que esse ângulo vai ficar bom. Enquanto o seu capacete, quando você coloca na cabeça, ele fica meio assim, ó. Ele fica meio em ângulo assim, ó. Ele não fica bem paralela aqui à base, ela fica erguida aqui. Então não adianta, você tem que apontar a câmera para cima assim, ó. Ela tem que ficar meio que apontando para cima, para quando você usar o capacete assim, ó, ela ficar paralela ao solo, exatamente neste ângulo que você está vendo aqui, ó. Um fator que você tem que considerar é que o piloto ele muda de posição em cima da moto, então se eu estiver acelerando mais, eu vou estar mais abaixado ali na bolha, então aí o ideal seria que a câmera estivesse apontando mais para cima, e quando eu estou andando de uma forma mais relaxada, eu estou mais ereto assim, o ideal era que a câmera ficasse olhando um pouquinho mais para baixo. E aí como é que você faz? Você não tem como ficar regulando isso toda hora na sua câmera ali que vai estragar seu passeio. Aí eu recomendo que você grave no 4x3, que é um formato de gravação mais alto, ele é mais alto, então ele não é como o 16x9 que é bem estreitinho. E aí na edição você consegue, por exemplo, aqui eu acelerei bastante, então eu vou puxar o 4x3 mais para cima ali, eu vou cropar ele no 16x9 utilizando a parte de cima do sensor e vou pegar essa parte mais de cima, e aí você consegue adequar isso na edição, o que é muito bom. Então eu sempre gravo em 4x3 para ter essa flexibilidade em poder trabalhar o arquivo posteriormente na edição. Se eu estava olhando mais para baixo, se eu estava olhando mais para cima, eu tenho gravações nessas partes da gravação. Galera, quando eu falo em enquadramento é isso, ó, mostrar as duas mãos de uma forma simétrica e mostrar a estrada lá, tá vendo os prédios lá? Então lá seria o horizonte, certo? E vai mostrar tudo que eu vou fazer na moto, se eu vou olhar para baixo aqui, ó. Essa que é a ideia de você ter um capacete aqui para você mostrar o que você está vendo em primeira pessoa realmente. A questão é que quando você se abaixa para acelerar, eu venho assim, ó, com a cabeça. E aí na edição eu consigo trazer isso aqui para cima pelo 4x3, certo? E quando eu estou andando mais relaxado, que eu vou andar mais assim, ó, na edição eu consigo fazer esse movimento para baixo para enxergar mais para baixo, certo? Isso tudo na edição, sem mudar o meu enquadramento, sem eu ter que ficar mudando a forma como eu faço a captação. Eu consigo aproveitar mais o passeio, no caso, quando sou eu que estou pilotando, não é nenhum cliente, nada. Quando é para o cliente pode pilotar da forma que ele quer e depois na edição eu consigo corrigir para os momentos de mais velocidade, menos velocidade. Tudo isso é possível de ser corrigido na edição. Acima de tudo, quando você está se gravando, o foco tem que ser sempre a sua pilotagem. Você não pode se distrair com o enquadramento, querer ficar olhando o enquadramento, ver como está ficando enquanto você está pilotando. Por isso que é tão importante você fazer todo o setup de ângulos, de microfone, de resolução, de enquadramento, tudo antes de você ligar a moto e sair com ela. Porque enquanto você está pilotando, o foco tem que ser total na sua pilotagem. Todos sabemos o quão perigoso pode ser pilotar uma moto, tomar uma fechada, tudo isso é bem assustador e ninguém quer passar por isso. Faça esse tipo de ajuste todo antes de você ligar a moto. Você até pode subir na moto, como eu estava mostrando ali parado, para decidir enquadramento, fazer testes de como está o áudio, esse tipo de coisa, você pode fazer ali em cima da moto. Mas com a moto parada, né, galera? Não dá para querer fazer isso em cima da moto com ela andando,
que vai dar ruim pra você. Se você tá curtindo esse conteúdo de moto aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu canal de motociclismo, o Heitor Sobre Rodas. Cara, tem toda a minha viagem até a carretera austral no Chile lá. Foi muito legal essa viagem, uma viagem de quase 30 dias. Rodamos acho que 11 mil quilômetros só nessa viagem. Muito legal, tem 10 episódios lá de diferentes dias da viagem. Você vai curtir demais, tenho certeza. Então dá uma conferida e já se inscreve lá também pra gente crescer o Heitor Sobre Rodas. Tô num lugar bem bonito aqui com curvinhas e tal. É interessante mostrar alguns trechos dessa parte. Se você tá do tédio ali andando 100 por hora na 101, sem curva, sem nada de novo, é difícil você criar interesse para a pessoa que está assistindo o vídeo. Muito mais legal ter um pouquinho de emoção, de curva, de velocidade, aceleração. Tudo isso a galera gosta de ver, né? Sobre resolução de imagem, o que eu recomendo? Se essa câmera faz 4K, eu recomendo que você grave em 4K. Não tem porquê você gravar numa resolução inferior a que essa câmera consegue entregar. Mas assim, a partir de 2.7K eu já acho bem legal, assim, que é o 1440p, né, também conhecido por 1440p. Já é uma resolução bem boa também, bem legal. Você vai conseguir resultados muito bons. Eu acho que o 1080p já é assim um pouco abaixo do que poderia ser, sabe? Pô, a gente já tem muita TV 4K, muito conteúdo 4K no YouTube e tal. Eu recomendaria que você gravasse em 4K se puder. Se não puder, grava em 2.7K, que já é legal também. Hoje aqui para mostrar o teste de câmeras e áudio para vocês aqui. Eu não tô com uma câmera Logidon aqui, mas quando eu fui pro Chile eu coloquei uma câmera aqui presa no retrovisor, fica bem legal ela apontada para você. É um ângulo bem interessante também, que o pessoal usa bastante. E também tem a opção da câmera 360 colocada aqui na frente assim, ou até num pole ali mais atrás da moto, para dar uma visão de terceira pessoa de trás da moto, fica legal também. Esse eu nunca testei. Não testei ainda a filmagem com câmera 360 graus, mas me agrada o resultado, assim, eu tô para investir numa câmera 360 graus. Queria pegar uma Insta360 X3 ou X4 para ter essa captação bem diferenciada, né? Porque com a câmera 360 graus ela te permite que você consiga variar tanto ela filmando para trás quanto para frente, ou você pode botar que ela utiliza as duas câmeras ao mesmo tempo e aí te dê aquela perspectiva de mini mundo assim, né? Bem distorcida e tal, mas é um enquadramento bem único, bem legal, que só com uma câmera 360 graus você consegue. Mas se tem um enquadramento que eu acho fundamental em qualquer captação de motovlog, é a captação aqui na queixeira, no capacete. Eu acho que é um enquadramento mais importante porque mostra o seu caminho, mostra para onde você está indo, mostra a sua perspectiva em primeira pessoa, você coloca a pessoa que está assistindo lá junto com você. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos enquadramentos, se não o mais importante de todos. O negócio que eu esqueci de mostrar para vocês é que na minha queixeira aqui eu tenho uma âncora, que é um fiozinho que está com outra fita dupla face preso no capacete. Então, se o meu suporte da Action 4 cair, ele vai ficar pendurado por essa cordinha e vai dar tempo de eu parar a moto, tirar a câmera e tal, né, sem perder a câmera, senão ela vai cair no asfalto. Muito importante você ter esse tipo de âncora, então você ter dois pontos de fixação conectados para, se um deles cair, o outro salvar. Você vai poder parar a moto e recolocar o seu setup sem ter que ele tenha caído no asfalto, sem que você perca ele ou destrua ele. Essas câmeras são caras, né, galera? Ainda mais que eu tô com o microfone aqui da Lark M2S na Action 4, então é um setup caro, né? É complicado você perder um setup assim e se recuperar e justificar a compra de um novo, né? Então, muito importante você ter essa âncora que vocês estão vendo as imagens aí que eu tô mostrando. Essa é a âncora que eu utilizo. Você vê que tem um fiozinho conectando elas e se a principal cair, eu tenho como recuperar, né, galera? Se você for fazer que nem eu, de usar uma câmera na queixeira, o realmente adequado é um capacete fechado, um full face, não aqueles escamoteáveis que eu gosto bastante também de utilizar,
Mas para esse tipo de gravação é muito melhor realmente você ter um full face, porque a câmera sempre vai estar ali na frente, não vai ter esse negócio de abrir e fechar com a câmera pendurada, que é bastante peso ali balançando. O isolamento acústico dos capacetes full face, você comprar um capacete full face bom, tipo esse aqui da Kite, que é bem legal, não é tão caro assim, você vai ter um isolamento acústico muito bom que vai ajudar muito na captação do seu áudio. Então tem mais esse fator ainda de valorizar o full face, vai dar mais estabilidade, você vai estar mais protegido também no caso de uma queda com o full face. Enfim, ele é mais leve também que os outros, você já vai estar com uma câmera no capacete, então tem que levar isso em consideração. Quanto mais leve o capacete, melhor, para não forçar seu pescoço, e pode crer que em longas viagens você vai sofrer. Seu pescoço sofre, né? A principal parte que sofre aí é o seu pescoço. O meu setup atualmente aqui, como ele está, o microfone, assim, tudo, ele não é adequado para eu usar na chuva, porque aí a minha câmera ela deixa de ser a prova d'água, porque tem um microfone ali conectado que não é a prova d'água nela, e também os microfones aqui não são a prova d'água. Tem que considerar que esse setup ele só é adequado para cenários sem chuva. A câmera em si, a Action 4, ela é a prova d'água, então isso já ajuda bastante, né, galera? Então o que eu faço normalmente é que se for chover ou se tiver alguma previsão de chuva, eu faço simplesmente captação somente com a Action 4, com o som interno dela, e depois se eu quiser fazer um voice over, que é tipo fazer uma gravação, que eu posso fazer com o celular, gravar por cima ali, botar o áudio, eu faço dessa forma, né? Infelizmente, microfone é um negócio que é complicado você usar ele na chuva. A galera usa aí os com fio na chuva e tal, mas pode ter certeza que vai dar ruim com o tempo, assim, eles vão estragar, porque ó, ele não é adequado a ser molhado, né? Microfone assim, a prova d'água, até onde eu sei, não existe, né? Você tem que proteger o microfone da chuva, porque pela própria característica de um microfone, ele tem que ser aberto para captar o som, né? Tá mais nublado agora, então com o céu nublado, sem dúvida, vai afetar aqui a exposição, vai ficar mais escuro. O meu balanço de brancos também, galera, eu deixo ele setado, então ele estava em 5300 Kelvin, que é quase daylight aí. Deixa um pouquinho mais pro quente aí para compensar o ND. Então agora, como o Kelvin da luz subiu, deve estar em 6000 e pouco, porque nublou. Agora com certeza a minha imagem vai estar mais azulada, o que não é ideal, mas botar o balanço de brancos no automático também não é o ideal para você que vai fazer a gravação de uma viagem longa assim. Realmente não recomendo. Recomendo setar seu balanço de brancos, escolher um balanço de brancos, e aí se nublar e tal você troca, né? Tipo, na próxima parada que eu fizer, eu provavelmente vou trocar o meu balanço de brancos, ou botar um balanço de brancos mais frio, provavelmente ali perto dos 6500 Kelvin. Uma dica do balanço de brancos, que eu até citei o balanço de brancos, é você primeiro colocar no automático, a câmera faz a leitura ali do que ela considera que o balanço de brancos está perfeito, ela diz o que é branco segundo a percepção dela, e aí você coloca no manual, e aí você não tem que ficar se preocupando em definir um valor de Kelvin ali, que se você não conhece muito gravação, você não vai saber muito bem como fazer. Então você deixa a câmera dizer o que é branco, definir o Kelvin, aí você coloca em manual, e aí não vai ficar variando seu Kelvin, seu balanço de brancos durante a gravação, que é o que você quer principalmente quando grava no manual. O problema do automático não é a leitura que a câmera faz do que é branco, é que ela fica fazendo micro ajustes a todo tempo, e isso que irrita, isso que quebra a sua imagem. É isso principalmente que você quer evitar setando manualmente o balanço de branco. Isso funciona desde o cinema até a gravação de um motovlog. Talvez alguns dos pontos que eu passei aqui você considere assim, a câmera é muito cara, o microfone é muito caro. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição um kit mais barato, que eu considero digno também de ter qualidade boa de áudio e de vídeo. Não vai ser tão bom, não vai ser tão prático quanto esse, que eu considero melhor, mas vai ser bom também, tá legal? Então vai ter uma opção de orçamento mais baixo aí para você, tá com orçamento mais curto, também poder investir num setup legal aí pro seu motovlog ou pros seus clientes aí que você grava. Não vá achando que você vai gravar toda a sua viagem aí de 8 horas num dia de 1000 km e a galera vai querer assistir tudo. Não adianta, a galera quer assistir
os perrengues, quer assistir as partes legais, as interações que você teve com as pessoas no caminho. Você tem que criar algo interessante de assistir. Não vá achando que o pessoal vai querer ver sua pilotagem. Você vai querer gerar interesse através da sua edição. Mostrar realmente o que você viu de legal, que lugares bonitos que você visitou. E para isso você tem que ter um pouco de noção de edição. Por isso eu recomendo realmente que você se inscreva aqui no canal também, que aqui tem bastante dica de captação e edição de vídeo. História é o mais importante, eu sempre digo isso. Não interessa se você tem a melhor câmera, o melhor microfone, tem uma técnica apurada de gravação. Se você não tiver uma boa história para contar, é isso que realmente importa para você ter um resultado impressionante. As pessoas realmente queiram assistir os seus vídeos. Eu percebi que se eu falo muito alto aqui dentro do capacete, acaba estourando meu áudio. Tem um fator nos microfones que é a pressão de som máxima que ele aguenta, e normalmente essa pressão máxima não é muito alta. Então, por mais que você tenha o ganho baixo setado no microfone, pode ser que ele estoure. Então você vai ver o pico do áudio tipo batendo menos 12 dB, só que se você for ver lá, tá estourado. Se você aumentar, você vai perceber que está estourado, porque você ultrapassou esse limite de dB máximo do microfone. E esse caso de você estar falando próximo dele, muito próximo, alguns centímetros apenas, é um caso bem normal de acontecer isso. Hoje em dia existem ferramentas que você consegue recuperar esse áudio. No Premiere, por exemplo, tem a limpeza de áudio por inteligência artificial, mas quanto menos você precisar usar essas ferramentas, mais natural vai parecer o seu áudio. Sem dúvida, galera, captar áudio e vídeo em cima da moto não é algo fácil, é realmente desafiador, e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a ter algumas ideias aí de técnicas, de equipamentos que você pode adquirir para melhorar a qualidade do seu áudio, da sua imagem. Tem que experimentar, tem que testar, tem que sair da volta de moto e testar o setup, ver o que funciona. Se você curte motociclismo, eu te convido a acessar o meu canal de motociclismo, o Heitor Sobre Rodas. Já tá com mais de 2.000 inscritos. Já fui até o Chile com essa moto, Uruguai, Argentina, vários lugares. Tudo gravado com a melhor qualidade, então acho que você vai curtir. Dá uma conferida, vai ter o link aqui embaixo para você ir lá e se inscrever também no Heitor Sobre Rodas.